professora, olá, professor. Estamos aqui para mais uma aula no YouTube, hoje com o simulado Consulplan, a pedido de vocês. Fiz uma enquete para perguntar quais eram os assuntos que vocês gostariam que fossem abordados e o assunto que vocês mais pediram foi o simulado Consulplan, ok? Claro que eu tive que escolher alguns assuntos para esse simulado, então estou trazendo questões sobre LDB, ainda projeto político-pedagógico e planejamento, e também a respeito dos fundamentos psicológicos da educação, os principais autores, Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, vai ser um momento muito bacana para vocês, como eu sempre costumo falar, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, é fundamental estudar por meio de questões também. Muitas vezes a gente estuda todo o conteúdo programático, e na hora que vai fazer a prova, fala, caramba, o que está acontecendo? Porque nem sempre nós estamos familiarizados com aquele tipo de banca, com aquele tipo de questão, ok? Por isso que é fundamental estudar por meio de questões. Então, quem está chegando agora, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E vou falar agora um pouquinho para quem está aqui no Instagram, tá? Para quem está no Instagram, você consegue visualizar muito melhor pelo nosso canal do YouTube. Claro que vou passar, tá ok? O link está na nossa bio do Instagram também. Essa aula ela vai ter em torno de 40 a 45 minutos, é uma aula de simulado, correção de simulado, tá? Então já reserva aí esse tempo. E outra coisa, apesar de ser uma correção de simulado, nós vamos fazer uma revisão desses tópicos que eu citei para vocês, ok? Então, peguem papel, caneta, para que vocês também façam as suas anotações, tá? Toda vez que a gente faz simulado, a gente, alguns dias antes, disponibiliza esse material pelo Google Forms, né? Na nossa lista VIP, se você não está ainda inscrito na nossa lista VIP do WhatsApp, se inscreva. Também o link está na bio do Instagram e a equipe vai deixar aqui para vocês, tá? Vocês também podem se inscrever pelo nosso site, www.claroquevoupassar.com.br. Lá vocês podem se inscrever na lista de e-mails, na lista de WhatsApp, onde você achar melhor receber esse material previamente, tá bom? Então, vamos começar. Antes disso, se você está entrando aqui, já deixa o seu like aqui, que isso é muito importante para que a gente consiga democratizar o acesso a mais pessoas, né? Mais pessoas possam receber esse vídeo, né? Quanto mais vídeos, mais likes um vídeo tem, para mais pessoas ele chega, ok? E boa noite, então, para quem está entrando, Cecília, Thaís, Enalva, que bom que vocês estão por aqui, me falem de onde vocês são e para qual concurso vocês estão pretendendo estudar. Espero que a aula de hoje ajude bastante, tá bom? Então, vamos lá às correções das questões, e como eu falei, vou falar também um pouquinho. Boa noite, Tatiana, boa noite, Mari, não sei se é Mari ou Meres, acho que é Mari Mastro. Como eu falei para vocês, vamos fazer algumas revisões também, tá? Vou revisar aqueles tópicos escolhidos, tá? E parabéns para você que está aqui correndo atrás, porque se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer por você, tá? Boa parte de quem está aqui já me conhece, sabe que o concurso público mudou minha vida, né? Me trouxe possibilidades que eu sequer sabia que existiam. E eu espero que o mesmo aconteça com vocês, né? Eu fui fazendo alguns concursos públicos, comecei com concurso público de nível médio, depois fiz de nível superior, alguns de nível superior, até que eu cheguei a um cargo que eu muito desejava, um cargo de analista executiva no Serviço Público Federal na área de educação. E nunca deixei de atuar na minha área, tá? E acho que isso é muito importante falar para vocês. Olha, o pessoal que vai fazer concurso para Bom Jardim, Seduc aqui do Rio, pessoal de Pernambuco, Rio de Janeiro, para os cargos de pedagoga, Barrinha, São Paulo, que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, tá? E vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa correção. Então, olha, hoje nós vamos ter o simulado da Consulplan com esses tópicos, tá?
Nós vamos falar de fundamentos psicológicos. Eu trouxe os 3 teóricos interacionistas. Ai, quero falar mais um recadinho que eu esqueci. Fazer também simulados específicos de banca te ajuda demais para que você entenda qual é o padrão daquela banca. Então, as bancas, elas costumam a repetir, não a mesma questão, mas assim, o jeito como é cobrado, os assuntos que são abordados. Então, você começa a entender o padrão daquela banca e consegue focar muito mais os seus estudos quando você já sabe qual é a banca, claro, né? Independente da banca, também é muito importante você estudar por questão para que você consiga colocar em prática aquele momento teórico que você teve anteriormente, ok? Bem, então nós temos, vou mostrar para vocês aqui como foi, o simulado. Não entrou a janelinha do simulado, deixa eu colocar aqui. Acho que agora foi. Por favor, me digam se vocês estão aí vendo o simulado ou não. Acho que sim, né? Bem, esse foi o nosso simulado e aí nós vamos acompanhar quantas pessoas acertaram cada questão também, tá ok? Então, vamos à primeira questão. Todas são da Consulplan, não preciso falar isso hoje, né? Primeira questão de 2016, sobre a LDB. Para quem está entrando aqui, gente, no nosso Instagram, você consegue visualizar melhor a aula no YouTube, no nosso canal, claro que vou passar, tá ok? Eu vou focar aqui no nosso canal do YouTube, porque é aqui que a gente está mostrando os slides, aqui que eu mostro também o simulado, as respostas. Bacana? Então, vamos lá, gente. Primeira questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB, como eu falei, esse é um dos tópicos que eu escolhi para hoje, não é um dos princípios e fins da educação brasileira. Olha só, é uma questão sobre os princípios e fins da educação. Onde é que a gente encontra os princípios e fins da educação? Olha, eu trouxe aqui o artigo 3º, tá ok? E trouxe também o artigo 22, tá? E eu quero mostrar para vocês como, né, quais são os distratores geralmente pensados pela Consulplan. O que são distratores? São as questões erradas. Mas as questões erradas, elas são colocadas ali com propósito, com significado. Não é qualquer erro. Eles pensam muito nesse erro, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não é um dos princípios e fins da educação. Primeiro padrão da Consulplan, podem anotar aí. Por favor, anotem. Qual é o primeiro padrão Consulplan? O primeiro padrão é que ela adora uma questão que pede para marcar a incorreta, exceto a que não é alguma coisa. Então, ao invés dela pedir para marcar o certo, ela pede para você marcar a questão incorreta. Ou então ela coloca ali uma lista de tudo e pede o que é exceto, pede a exceção, tá? Esse é um padrão muito encontrado na Consulplan. Então, de acordo com a LDB, não é um dos princípios e fins da educação brasileira, né? Quais são os princípios da educação brasileira? Vamos ver aqui, ó. Isso a gente encontra no artigo 3º, tá? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprendência nas pesquisar, pluralismo de ideias, respeito à liberdade, apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas, gratuidade do ensino público, valorização do profissional de educação, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial. É importante apontar que esse princípio ele foi inserido a posteriori.
Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida também foi outro princípio inserido em 2018. E agora, em 2021, nós tivemos a última modificação da LDB, que inseriu o respeito à diversidade humana, linguística e cultural identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Essa foi a última modificação, o último princípio inserido, tá ok? Bem, vimos aí quais são os princípios e temos também o artigo 22. O artigo 22, ele traz a finalidade da educação básica, que é parecida com a finalidade da educação como um todo, mas não é a mesma coisa. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando e assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, tá? Então, a gente tem no artigo 22 a finalidade da educação básica, tá? Só que aqui está pedindo quais são os princípios e fins da educação brasileira. E está perguntando qual é aquele que não é um dos princípios e fins da educação brasileira, da educação como um todo. Então vamos lá. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Está aqui, ó, no 9º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A gente está aqui, ó, no inciso 2. Educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Gestão democrática também é um dos princípios da educação. E desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Isso, gente, é um princípio da educação. Desculpa, é o fim da educação. Porém, quando ele coloca e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, é algo que só está presente como finalidade da educação básica, que é a primeira etapa da educação. A educação no Brasil é dividida entre educação básica e educação superior. Então, se a gente tem educação básica, que pega educação infantil, fundamental, médio, e nós temos educação superior, a educação básica ela tem que fornecer meios para que o indivíduo, o cidadão, possa progredir no trabalho e nos seus estudos posteriores. Vejam o que eles fazem. Eles pegam uma finalidade da educação básica e colocam como a questão errada, ok? Então, a letra D está errada não porque ela não está presente na LDB, ela está presente, como eu mostrei, está presente no artigo 22, porém, ela refere-se ao princípio da educação básica e a questão pede os princípios e fins da educação, finalidade da educação básica, o artigo 22, enquanto a questão pede princípios e fins da educação brasileira como um todo. Por isso, a letra D é a que está errada. A letra D é aquela que não é um dos fins da educação. Vocês viram que eu coloquei aqui o não, ó. Envolvi a palavra não. Por quê? Para destacar, para eu lembrar que é para eu marcar errada, tá? Senão isso pode me confundir na hora da prova, ok? Então, número 1, letra D. Vamos para a próxima. A Lei 93/94 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece a finalidade da educação no Brasil, como esta deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais os níveis e modalidades do ensino, entre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro, com base nos princípios presentes na Constituição de 88. De acordo com a estrutura, né, e a organização dos sistemas de ensino brasileiro em conformidade com a LDB, assinale a afirmativa incorreta. A gente tem um texto aí que fala sobre a LDB, o que a LDB apresenta, mas está pedindo para a gente marcar a questão
incorreta. Vou aqui de novo fazer minha anotação, envolver a palavra incorreta, isso é muito importante. Lembre-se sempre, quando eles pedem para marcar a incorreta, a exceção, aquela que é exceto, a que não é alguma coisa, gente, sempre destaca isso, tá? Como eu falei, esse é um padrão da Consulplan. Deixa a professora beber uma aguinha. Maravilha? Vamos lá. Então, qual é a afirmativa incorreta, né? Em relação à organização da educação e as modalidades. Vamos lá. A educação básica se constitui de educação infantil, ensino fundamental e médio. A educação bilíngue de surdos e educação profissional e técnica são modalidades de ensino. A educação escolar é composta pela educação básica, ensino superior, educação profissional e tecnológica. E a educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular. Para a gente poder comentar essa questão, eu trouxe esse quadrinho aqui para você e o artigo 21. A educação escolar é composta de... Gente, artigo 21 fala como a educação escolar no Brasil é composta. Ela é composta apenas de educação básica e educação superior. Acabou. Então, a educação no Brasil ela tem apenas 2 níveis. Quando eu falo de nível... Tatiana, educação infantil, professora, ensino fundamental. Calma, vou explicar. Os níveis são básica e superior. Educação básica e educação superior. Aliás, questão que comumente cai em prova. Quais são os níveis de educação nacional de acordo com a LDB? Educação básica e educação superior. Porém, olha só, olha esse quadrinho aqui. Educação básica ela tem etapas, 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá aqui, ó. Infantil, fundamental e médio. Tá ok? Tá claro isso? Aí, os níveis de educação básica e superior. A educação básica tem 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Sendo que a educação infantil ela é dividida entre creche, que vai de 0 a 3 anos, e pré-escola, que vai de 4 a 5 anos. Beleza? Entendido isso, vamos seguir em frente. E a educação superior, ela tem cursos e programas, tá? Ela não tem etapas, ela tem cursos e programas sequenciais, graduação, pós-graduação, que é mestrado, doutorado ou o lato sensu, que é especialização, e cursos de extensão, ok? Entendido isso, vamos voltar lá para a questão. E as modalidades, né? O que são modalidades? Que ele aqui fala também de modalidades. Gente, as modalidades, elas são maneiras de você ter educação. Existem 8 modalidades educacionais, tá? Dentro da LDB. Vou aqui falar para vocês, depois vou citar essas modalidades, tá? Que é educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação profissional e tecnológica, educação à distância, já falei 4, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e a nova modalidade, eram 7, agora são 8, educação bilíngue de surdos, ok? Então, a modalidade, ela não é etapa, ela não é nível, ok? A modalidade é uma maneira que a educação pode se expressar. Então, por exemplo, eu posso ter educação especial. Na educação especial é uma modalidade. Ela pode estar presente em qualquer etapa ou em qualquer nível. Ela pode estar presente na educação infantil, pode estar presente no ensino fundamental, pode estar presente no ensino médio. A educação profissional e tecnológica, eu posso ter ela em qualquer momento da educação básica ou na educação superior, ok? Então, a modalidade é uma forma que se expressa a educação, não é nem nível nem etapa. Entendido isso? Então, vamos fazer a questão. Pedido para marcar a incorreta. Vamos lá. A educação básica se constitui de educação infantil, ensino fundamental e médio. Vamos lá, gente. Educação básica, ela tem 3 etapas. Educação infantil, ó, aqui está a educação básica, fundamental e médio. Essa primeira questão está certa, está pedindo para marcar errada, não vamos marcar essa. Letra B, educação bilíngue de surdos e educação profissional técnica são modalidades de ensino.
Perfeito, nós temos, citei aqui as 8 modalidades, educação bilíngue de surto e profissional técnica são modalidades, correto. Letra C, a educação escolar, a educação escolar no Brasil é composta pela educação básica, ensino superior, educação profissional e tecnológica. Eles misturaram aí os níveis com uma modalidade. Vou voltar aqui no artigo 21. Educação escolar compõe-se de educação básica, que é formada pelo infantil, fundamental e médio, e educação superior. Acabou. Ninguém fala de educação profissional. Então, letra C nos parece a errada. E letra D, educação especial, uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Ok, educação especial, uma modalidade de educação, correto, e deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, está correta. Então, quando você sabe quais são os níveis de educação, você de cara já consegue identificar o erro, ainda que você não lembre todas as modalidades, porque você sabe que a educação escolar é composta de educação básica, superior, ponto. Profissional e tecnológica, não. Encontramos a incorreta, letra C. E como eu falei, padrão Consulplan. Pedi para marcar a incorreta. Vamos para mais uma. Questão 3. Com relação à oferta da jornada escolar de acordo com a LDB, analise. Número 1. Na educação infantil, o atendimento à criança é de no mínimo 4 horas para o turno parcial e 8 horas para a jornada integral. Deixa eu tirar aqui para não prejudicar a leitura de vocês. O ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. E no ensino fundamental, ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas na lei, será ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino. Quem define é o sistema de ensino. Então, para isso a gente tem que analisar, para a gente conseguir fazer essa questão, nós temos que analisar os artigos 31 e 34 da LDB. O artigo 31 traz as regras da educação infantil e o artigo 34 traz as regras do ensino fundamental. Regra da educação infantil, qual é a carga horária mínima? 800 horas, para o fundamental também, tá? 800 horas por ano, que devem ser distribuídas em 200 dias letivos. É só fazer uma conta, pelo menos 4 horas diárias para o turno parcial. Ah, mas aquela creche diz que ela oferece turno integral. Quando o turno é integral da creche, significa que ela tem pelo menos 7 horas de duração. A jornada dela integral é de 7 horas, não de 8, como está na questão. Já vimos um erro, ok? E o artigo 34 diz que a jornada escolar do ensino fundamental inclui pelo menos 4 horas de trabalho efetivo igual à educação infantil, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. É obrigatório? Não. Está falando que assim, que com o passar do tempo, espera-se que o aluno fique mais do que 4 horas, como já acontece em alguns sistemas de ensino. Qual é a ressalva? Qual é a exceção? Ensino noturno e outras formas alternativas que são autorizadas na lei, ok? Ensino noturno não vai ter, então, progressivamente, porque ele é noturno, né, gente? Não vai ter progressivamente o tempo integral, tá ok? O ensino fundamental vai ser ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino. Quem define é o sistema de ensino se vai ser ou não integral. Tá claro isso? A lei obriga o quê? Tanto para a educação infantil como para o fundamental. 4 horas diárias, tá ok? Se a educação infantil diz que também oferece integral, significa que ela oferece 7 horas, tá? Então, vamos fazer aqui a questão. Na educação infantil, o atendimento à criança é de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 8 horas para a jornada integral. Já encontramos o erro aí, ó, gente. Número 1, errado. No ensino fundamental, incluirá 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência da escola. Perfeito, igualzinho está no texto da lei. No ensino fundamental, ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas na lei, será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Perfeito. Estão corretas, então, 2 e 3, ok? Letra D de dado, questão 3, letra D. Perfeito? Deixa eu só ver aqui na questão 3 quantas pessoas
acertaram? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa foi uma questão, eu quero mostrar isso, né, que muita gente se confundiu, ó. Questão 3, olha, na verdade, a gente teve quase que 25%, quase um quarto colocando cada questão como certa, tá? Tivemos 54 respondentes, dos 54, nós tivemos ali um quarto colocando como A, um quarto colocando como B, um quarto colocando como C, um quarto colocando como D, ok? Então, lembrando, gente, 800 horas por ano, tanto para educação infantil como para o ensino fundamental. Isso é questão de concurso, tá? Tempo integral, quem define é o sistema de ensino, se vai oferecer ou não. E quando uma escola de educação infantil diz que oferece integral, significa que ela oferece 7 horas, pelo menos, tá? E 200 dias letivos, tanto para educação infantil como para o ensino fundamental. Obrigatoriedade de 200 dias. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão 4. Pensar a organização do trabalho pedagógico e a gestão da escola e tendo como fundamento que dispõe os artigos 12 e 13 da LDB, pressupõe conceber a organização e gestão das pessoas, do espaço, dos processos, procedimentos que viabilizam o trabalho de todos aqueles que se inscrevem no currículo e movimento expresso no projeto político-pedagógico nos planos da escola em que se conformam as condições de trabalho definidas pelos órgãos gestores, tá? Então ele traz aqui um texto falando que os artigos 12 e 13 vai conceber a organização e gestão das pessoas, gente, tá? Esses dois artigos, eles vão falar quais são as incumbências dos sistemas de ensino das escolas, dos estabelecimentos de ensino e dos professores. Tá claro isso? São dois artigos que falam quais são as regras para as escolas e as regras para os professores, as incumbências, as suas obrigações, tá ok? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver, ó, quais são as regras dos estabelecimentos de ensino. Já anotem aí, por favor, ó, artigo 12, traz as regras, as incumbências das escolas, dos estabelecimentos de ensino. E eu vou citar uma delas, que é a mais importante, que a gente vai fazer outras questões a respeito, tá? Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Isso é muito importante. A proposta pedagógica também é conhecido como projeto político pedagógico, ok? Vamos lá, voltando aqui, opa. Sumiu minha setinha, apareceu. Vamos lá. Então, portanto, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão, segundo o artigo 12, a incumbência de exceto. Já falei aqui várias vezes nessa noite. A Consulplan adora pedir que você marque a questão que é errada, que é a exceção, que é a incorreta, que é aquela que não condiz, que não representa. Mais uma vez, ó, eu tenho aqui, ó, exceto. Então, quais são as incumbências dos estabelecimentos de ensino? Para isso, a gente tem que saber, conhecer o artigo 12. Outra coisa que eu estou fazendo também aqui nesse simulado, eu estou trazendo os artigos que são comumente cobrados, tá? Então, são os artigos dos princípios, são os artigos a respeito da organização e da jornada escolar, são os artigos sobre incumbências dos professores, que é o 13, incumbências das escolas e dos estabelecimentos de ensino, que é o 12, tá ok? Então, já pode anotar que esses são artigos que são frequentemente cobrados, tá, gente? E aí nós temos, ó, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Proposta pedagógica é o planejamento amplo da escola. A gente vai fazer questão sobre isso já já. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho, prover meios para a recuperação dos alunos, articular-se com famílias, informar pai, mãe, conviventes ou não com seus filhos sobre frequência e rendimento, notificar o conselho tutelar sobre alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% permitido por lei, promover medidas de conscientização de prevenção de combate à violência, especialmente bullying no âmbito das escolas, estabelecer ações destinadas a promover cultura da paz e promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, tá? Esses são
essas são as atribuições, as incumbências da escola e dos professores, tá? Participar da elaboração da proposta pedagógica, que é o PPP, Projeto Político Pedagógico, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo o PPP, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para quem tem menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, participando também do planejamento, avaliação, desenvolvimento profissional, que é isso. O professor tem que participar também da semana de planejamento, daqueles encontros, grupos de estudos que a escola faz, tá ok? E o último, ó, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. A escola, gente, olha só, cabe ao estabelecimento de ensino, né, articular-se com as famílias. E cabe ao professor colaborar com as atividades de articulação da escola com essas famílias, tá ok? E aí a gente vai ver que a questão, ela fala das incumbências da escola, mas ela apresenta uma incumbência dos professores como a incorreta, tá? Então, quem já sabe a resposta aí da número 4, coloca aí no chat para eu ver. Qual é a resposta? Qual é aquela questão que não é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino, e sim dos professores, porque esse foi o distrator, né, escolhido pela banca, tá ok? Então, vamos lá. Quem já sabe, coloca a resposta aí no chat. Letra A, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Tá certo? Sim, cabe à escola. Então, letra A tá certo. Tá pedindo para marcar errada? Letra B, assegurar o cumprimento dos anos, dias e horas mínimos letivos. Quem tem que assegurar é a escola. Letra C, colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e com a comunidade. Quem colabora é o professor, não é a escola. A escola articula, o professor que colabora. Encontramos aqui um erro. E letra D, articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Está correta. Ok? Então, eles colocam o articular-se com colaborar com as atividades, né, de articulação da escola. Então, aqui está errada o exceto. A exceção é a letra C de casa. Vamos seguir? Temos agora, gente, uma questão sobre planejamento, projeto político pedagógico. Vamos lá. O planejamento está previsto pela LDB como sendo responsabilidade da instituição de ensino junto com seu corpo docente, que por sua vez tem como incumbência não só ministrar os dias letivos e horas estabelecidas, mas também participar de forma integral dos períodos dedicados ao planejamento, além de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino a qual ele pertença. Acerca do exposto, ainda considerando dois importantes documentos do planejamento escolar, o PPP e a proposta pedagógica curricular, analisa as premissas que tratam a relação entre ambos. Gente, o que a gente tem que entender aqui? Eles estão falando, a LDB ela fala de proposta pedagógica. A proposta pedagógica é o mesmo que PPP, anotem isso, tá? É o mesmo que projeto político pedagógico, proposta pedagógica ou apenas proposta pedagógica, tá? O planejamento, o projeto político pedagógico é o planejamento da escola como um todo, ok? Proposta pedagógica curricular é o currículo, gente, aquilo que a gente vai trabalhar, tá? Ali a gente vai estabelecer os conteúdos, a metodologia, a avaliação. A proposta pedagógica, ela é o planejamento da escola de maneira ampla. A proposta pedagógica curricular é a proposta para cada ano. Você vai ter uma proposta curricular para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano. Enquanto o projeto político pedagógico é da escola como um todo, é um só. Então, o que a LDB chama de proposta pedagógica apenas é o projeto político pedagógico. E o que aqui eles estão chamando de proposta pedagógica curricular é o currículo, é o plano curricular, o projeto curricular, ou planejamento, ou plano de ensino, a gente pode chamar assim, de cada ano, ok? Essa é a diferença. Então, vamos lá. Entendida essa diferença, número 1, o PPP
Norteia o trabalho educativo proposto pela instituição de ensino como um todo, trazendo no seu marco operacional. Trazendo isso no seu marco operacional. Enquanto a proposta pedagógica curricular expressa a forma como as concepções assumidas coletivamente serão efetivadas na prática pedagógica. O que está falando? O PPP vai nortear o trabalho da instituição como um todo, número 1. E a proposta pedagógica curricular vai falar da prática pedagógica, do currículo, da metodologia, da avaliação. É isso aí, tá? Enquanto eu tenho um planejamento mais amplo no PPP, no PPC eu tenho um planejamento daquela série, daquela turma, tá? Daquele ano. Número 1 parece correto. Vamos para o número 2. O PPC expressa os fundamentos conceituais, metodológicos e avaliativos de cada componente curricular. É isso, ó, foi o que eu falei. Vai trazer ali quais os conteúdos, que são os fundamentos conceituais, qual a metodologia, como vai se dar a avaliação de cada componente curricular ou área do conhecimento elencados na matriz curricular. Perfeito. Enquanto o projeto político-pedagógico estabelece as diretrizes básicas de funcionamento e organização da escola, sempre integradas às normas comuns da rede ou do sistema que pertence ao sistema nacional. O PPP, então, vai trazer diretrizes básicas da escola, de organização da escola, que tem que estar integrado com o que está estabelecido, gente, no sistema nacional como um todo. E também no sistema que aquela rede pertence. Naquela rede a que a escola pertence. Perfeito. 2, correto. 3. A base para a elaboração da PPC é a matriz curricular, com sua parte de base nacional comum e de parte diversificada flexível. O PPP tem em sua estrutura encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos, instrumentos e critérios de avaliação. Encontramos aí o erro. O PPP, ele não vai ter metodologia, ele não fala de recurso didático, ele não fala instrumento e critério de avaliação, se o aluno vai ser avaliado por prova, por teste, por trabalho, por atividade em grupo. Não. Isso está no PPC, na proposta pedagógica curricular. Metodologia, recurso, instrumento, avaliação na proposta curricular. Entendido isso, gente? Então, está correto que se afirma em 1 e 2 apenas, letra C. Questão 3, letra C, ok? Vamos para a próxima. Antes de nós darmos continuidade à 6ª questão, eu trouxe um resumo sobre o que é o projeto político-pedagógico. Vem comigo que eu vou mostrar. Bem, o que é o projeto político-pedagógico? Quando a gente fala de projeto político-pedagógico, ou mais conhecido como PPP, nós estamos nos referindo a um planejamento da escola como um todo. Toda escola, ela tem objetivos para alcançar, metas a cumprir, e o conjunto desses objetivos, metas, aspirações e também a forma como nós vamos conseguir concretizar isso, os meios para isso, é o que dá forma ao projeto político-pedagógico, ou apenas PPP, como ele é comumente chamado ali no dia a dia da escola, no dia a dia da nossa prática da sala de aula. PPP, como ele é mais conhecido, Projeto Político-Pedagógico. Agora, é importante falar que na Lei de Diretrizes e Bases, ele aparece como proposta pedagógica, tá? Mas vejam, proposta pedagógica não é o mesmo que proposta pedagógica curricular. Quando tem esse nomezinho, curricular, refere-se ao currículo, tá? Ali aos elementos, ao conjunto de conteúdos, objetivos, ok? Quando é PPP, ou apenas proposta pedagógica, ele se refere ao documento de construção coletiva de identidade da escola. Agora, prestem atenção. O projeto político-pedagógico, ele é um documento, tá? Ele é um plano. Ele está ali, no papel ou no PDF, né? Mas ele foi construído coletivamente.
E as duas questões próximas que nós vamos fazer abordam essa questão da construção coletiva. E ele representa a identidade da escola. É no PPP que você vai conseguir entender o que a escola define como sua identidade. O que é essa escola? O que ela pretende alcançar, né? O PPP, acho que eu já falei na questão anterior, só não estou enganada, mas ele é um plano de médio a longo prazo, né? Então, assim, você não vai fazer um PPP para durar um ano. Como eu falei, ele não é um plano de ensino, ele não é um projeto, uma proposta curricular, ok? Ele é um plano de médio prazo. Você precisa ali de um ciclo de pelo menos, sei lá, uns 4 anos. Aí vai depender da escola, mas em geral as escolas fazem PPP para 4 anos. Para você conseguir entender se aquela escola realmente alcançou aquela identidade, alcançou os objetivos pensados, tá ok? Ah, mas então a gente faz o PPP e durante 4 anos nem olha para ele. Não, você vai vivenciar aquele PPP, tá? Você vai planejar, vai pensar nos objetivos, nas metas e nos meios para conseguir cumprir esses objetivos e metas, tá? E durante 4 anos você vai vivenciar aquilo que está ali. Ele não é um projeto para ser engavetado, mas sim para ser vivido pela escola. E uma outra questão muito importante em relação ao projeto político-pedagógico é que ele precisa ser uma construção coletiva. Quem elabora o projeto político-pedagógico? Eu coloquei aqui embaixo, mas já vou adiantar. Quem deve criar, construir o PPP? Toda a comunidade escolar. Lembrem-se disso, tá? Toda a comunidade escolar é responsável pela elaboração do projeto político-pedagógico. Quando a gente fala comunidade escolar, a gente está falando de quem? Professor? Equipe pedagógica? Não, a gente está falando de todo mundo ali que respira aquela escola, que vivencia aquela escola. Diretores, coordenadores, tá aqui, ó. Diretores, coordenadores, orientadores educacionais, todos os professores, todos os profissionais de apoio da secretaria, sim, né? Dos serviços de apoio e limpeza, sim. Alunos, o aluno participa? Claro, ele é o maior interessado. Como é que a gente vai entender o que esse aluno espera da escola se a gente não o convida para ouvi-lo e participar da elaboração desse projeto? Família, claro, gente, é a família do aluno. A gente precisa entender quais os anseios dessa família em relação à escola e ter uma aproximação cada vez maior com a comunidade escolar também. Quando a gente elabora o projeto político-pedagógico, a gente não elabora o projeto político-pedagógico para qualquer escola, mas nós vamos elaborar o projeto para aquela escola específica, para os anseios e necessidades daquela escola que está numa determinada localidade, que recebe determinados alunos, que faz parceria com os pais. Então, você precisa saber quem é a sua comunidade escolar, e a sua comunidade escolar como um todo, não vai excluir ninguém, vai participar da elaboração desse projeto político-pedagógico, ou dessa proposta pedagógica. Ok? Bem, o PPP ele não pode ser confundido, como a gente viu na questão número 5, como um plano de ensino, ou como plano curricular, ou como projeto temático, tá? O PPP, ele não vai falar ali, gente, das miudezas ali. Qual o tema da aula de hoje? Qual o objetivo da aula de hoje? Quais as atividades que vão ser oferecidas aos alunos? Como vai ser a avaliação desse aluno? Não. O projeto político-pedagógico ele vai falar assim, qual o objetivo da escola, o que a escola vai fazer para alcançar, o que a escola entende por educação, o que a escola entende por avaliação. A escola entende que educação é uma mera transmissão de conhecimento, né? É uma escola conteudista e ela precisa se assumir nesse projeto político-pedagógico, ou uma escola que acredita na construção do conhecimento. Então, todos esses aspectos, né? Inclusive assim, a gente fala que são aspectos político-filosóficos, tá? Esses aspectos político-filosóficos, eles estarão presentes no PPP, ok? Agora, os aspectos da prática ali, né, pedagógica, eles não estarão presentes no PPP a miúde, né? Ali no detalhe, ok? Porque isso vai aparecer no plano de ensino ou no plano curricular, tá? Ou no plano, quando a gente fala plano de ensino, pode ser o plano de curso, pode ser o plano de aula, ok?
ou plano curricular, que traz ali o currículo daquela escola, ou num projeto temático, porque muitas escolas optam por trabalhar por projetos. Aliás, vamos ter uma aula sobre isso também, pedagogia de projetos, tá? Mas o PPP ele não é nada disso. Tem muitas escolas, eu já vi, quando eu fui procurar creche, né, para o meu filho mais velho, eu perguntei numa delas, né, vocês têm projeto político, vocês têm projeto pedagógico, proposta pedagógica, vocês têm proposta pedagógica para eu dar uma olhada, o PPP de vocês? Aí me entregaram projeto circo, não lembro se era exatamente isso, meu filho já é meu filho mais velho já é um rapaz, né, mas me entregaram e falaram assim, tá aqui, projeto circo. Não, isso daqui é um projeto temático. Eu gostaria de entender qual é a proposta pedagógica da escola. E a escola não tinha proposta pedagógica, tá? Foi ali que eu descobri. Tá? Então, para eles, aquele planejamento temático, né, para aquele ano, que ia ser, sei lá, projeto circo, alguma coisa assim, mas não lembro exatamente, era a proposta pedagógica. Mas não, eles confundiram claramente projeto temático com PPP, ok? E por que o nome é projeto político pedagógico, né? Se eu não estou enganada, aí uma parte de Alencastro Veiga que ela vai definir isso. Ela diz que é projeto porque reúne propostas de ação concreta para executar durante determinado período de um tempo. Por isso que é um projeto, né? O projeto ele vai trazer metas, objetivos e formas de alcançar aquelas metas e objetivos, ok? Por isso que é um projeto. Ele é político porque ele entende que a escola é um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis, críticos. Gente, não tem nada a ver com política partidária, tá? É político no sentido de formação do cidadão, de formação do indivíduo e como aquela escola influencia a sociedade como um todo. Que tipo de aluno, que tipo de cidadão aquela escola forma e oferece à sociedade, tá bom? Por isso que ele é político, por considerar a escola espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis, críticos, que vão atuar individualmente e também coletivamente, modificando os rumos da sociedade. E por fim, ele é pedagógico, porque ele vai definir atividades e propostas educativas que são necessárias ao processo de ensino-aprendizagem, mas como eu já falei, ele não traz o miúdo, tá? Ele vai trazer ali propostas de como a escola pode alcançar aquele tipo de formação que ela deseja, aquele tipo de aluno que ela espera formar. Tranquilo? Vamos seguir. Já falamos quem deve criar o PPP, gente, lembrem-se disso, tá? Ele é uma construção coletiva, vou destacar aqui, vou até colocar uma outra cor para vocês não esquecerem disso, tá? Ele deve ser elaborado coletivamente, tá? Pela equipe pedagógica da escola e toda a comunidade escolar. Alguém fica de fora? Ninguém fica de fora, tá? Toda a comunidade escolar, como eu já falei, participa. E por fim, o projeto político pedagógico, ele pode ser definido como, aí uma parte de Alencastro Veiga o faz, como a concretização da identidade, das racionalidades interna e externa e da autonomia da escola. Ele deve retratar pela identidade a missão da escola, a sua filosofia de trabalho, seus valores humanos pedagógicos, sua clientela e os resultados que aquela escola se propõe a seguir. Essa daí é uma excelente definição da Veiga e muito cobrado também, a gente vê muito nos enunciados, né, de questões, ok? Então, entendido isso, feito esse resumo, principalmente na questão, onde eu destaco principalmente a questão da construção coletiva do PPP, vamos para a questão número 6. Então, vamos lá. O projeto político-pedagógico da escola é um documento de elaboração anual obrigatório de acordo com a LDB, que irá regir todas as atividades do ano letivo. Então, o enunciado traz aí uma informação. E aí vem o que eles querem, né, o que a Consulplan quer. São considerados deveres da equipe gestora na articulação do PPP e da organização pedagógica, exceto. Olha só. E essa questão, ela não fala exclusivamente do PPP, tá?
Importante destacar isso. Ó. São considerados deveres da equipe gestora na articulação do PPP e da organização pedagógica. Vai falar, o que é organização pedagógica? A organização pedagógica, aí sim, é o plano de ensino, como o plano de curso, tá? Como os planos de aula, como o projeto temático da escola. Então, ao articular o projeto político-pedagógico e a organização pedagógica, quais são os deveres da equipe gestora, exceto... Gente, aí eu falo de novo, né? Nós já fizemos hoje aqui várias questões da Consulplan, em que ela pede para marcar aquela que não é alguma coisa, a exceção, a incorreta. O que a gente faz quando pede para marcar a questão? Vou falar assim, errada, tá? A gente pega e circula a palavra para não esquecer que é para marcar errada. Senão daqui a pouco você encontra um monte de alternativas corretas e você fala, caramba, o que eu vou fazer agora? Mas para você não esquecer que é para marcar a alternativa errada, você circula, tá ok? Que isso confunde. Eu já me confundi, né? E aí, desde então, eu nunca mais deixei de circular que era para marcar a incorreta, a exceção, a que não é aquilo que eles estão pedindo, ok? Vou repetir isso várias vezes, em todas as aulas que nós tivermos, porque a diferença entre quem é aprovado dentro das vagas e quem não é aprovado dentro das vagas é de uma questão, sabia? Por conta de uma questão a pessoa entra e a outra não entra. Então, essa questão aqui que você sabia a resposta, mas que você esqueceu que era para marcar a incorreta, a exceção, pode ser aquela que vai te prejudicar. E a gente não quer isso, tá ok? Mas quem é aluno aqui do Claro que Vou Passar, quem está aqui com a gente, não vai errar porque sabe que conhece essa regra de ouro, tá ok? Então, envolva sempre a palavra exceto. Vamos seguir? Então, temos que marcar a exceção. O que a equipe gestora tem que fazer ao articular? O PPP e também a organização pedagógica, planos de ensino, né, proposta curricular, projeto temático. Elencar as ações a serem desenvolvidas por cada setor? Ok. Pela execução de tarefas e quais os recursos necessários, né? Claro, a equipe gestora tem que saber quem vai fazer o quê e o que precisa, qual o recurso para isso, de acordo com um plano de ação determinado. Perfeito. Inclusive, o PPP ele tem um plano de ação, tá, gente? Ele tem um plano de ação. Como eu falei, ele é um plano de médio prazo e a gente coloca ali nele o que vai ser feito a cada ano. Se a escola fez um PPP para 4 anos, você define ali metas, né, em um plano de ação, o que vai ser feito no ano 1, no ano 2, no ano 3 e no ano 4. E outra coisa importante que eu ia falar, esqueci. A cada ano, o PPP precisa ser revisitado. A cada ano, o PPP precisa ser também revisado. Tá? Então, geralmente ali naquela semana de planejamento, a gente aproveita para fazer uma reunião de revisão do PPP ao longo desses 4 anos. Fez o PPP, a gente está no ano 1, fez o PPP. O que a gente vai fazer no ano que vem, na semana de planejamento? Vai revisar e vai revisitar esse PPP para ver se as metas estão sendo alcançadas, se são metas possíveis ou não, tá ok? Bem, mas a letra A parece que está correta. Vou colocar aqui um Czinho do lado de certo, ok? Vamos para a letra B. Articular um projeto que esteja o mais alinhado possível com as expectativas de pais e alunos. Não falei isso? Que toda a comunidade escolar precisa participar, inclusive pais e alunos, para a gente saber o que eles esperam da escola, quais as expectativas deles? Perfeito. Sem deixar os valores da instituição de ensino e dos seus professores de lado, claro, porque você leva em conta também o que é um valor, né, para a instituição, para a escola, e para o professor também, né? O que o professor considera adequado, tá certo. Letra C. O PPP ele tem que definir diretrizes, metas e métodos para que a instituição de ensino consiga atingir objetivos a que se propõe. Ok. Contendo técnicas de avaliação a serem utilizadas, bem como a estrutura das aulas segundo o currículo exigido. Gente, olha só essa questão aí. Se eles estivessem falando apenas do PPP, aí eu colocaria uma interrogação aí na letra C. Como está falando da articulação do PPP com a organização pedagógica, então essa questão parece certa, porque
Porque é na organização pedagógica que eu vou definir a estrutura das aulas de acordo com o currículo. Tá, ok? Não é no PPP. Estrutura de aula não é no PPP, mas é na organização pedagógica. E como fala de articulação, ó, vou até envolver essa palavrinha aqui, tá? Então, a gente entende que está certa. Vamos para a letra D. Tem que ser errado. Engajar toda a comunidade e contar com a participação de todos os agentes sociais envolvidos na escola. Tá corretíssimo, não tá? Contudo, quanto a debates relativos a planejamento de aulas e métodos de ensino, a participação deverá se limitar à comunidade pedagógica da escola. Aí, quando eu for falar de planejamento de aula, a gente deixa de escutar os pais? Negativo. Os pais, tá, os alunos, eles também podem falar aquilo que eles esperam em relação ao planejamento de aula. Isso não quer dizer que eles serão os responsáveis por elaborar. Inclusive, a gente, assim, já tinha discutido um pouco isso, tinha ficado uma dúvida, né, se isso se referia ou não ao plano de aula. Se refere sim ao plano de aula, mas só que como a questão fala de organização pedagógica, então, na organização pedagógica, a gente fala assim de aulas, de métodos, tá? Então, não tem problema nenhum. E no PPP, a gente pode pensar, peraí, a gente pode ter um pai de aluno falando assim, olha, meu filho reclama que as aulas são muito monótonas, né? Que ele gostaria de ter aulas um pouco mais ativas. Talvez esse pai não conheça adequadamente as expressões pedagógicas. Ah, nós gostaríamos de ter metodologias ativas, né? Nós gostaríamos que a escola trabalhasse com pedagogia de projetos. Talvez esse pai desconheça isso. Porém, ele pode, né, da forma dele, explicar aquilo que ele espera da escola em relação à metodologia, por exemplo, sem problema algum, tá ok? Então, gente, não existe exceção na hora de construir coletivamente projeto político-pedagógico. Todo mundo participa de todas as etapas, ok? Então, a exceção está na letra D, porque exclui a participação da comunidade pedagógica no momento de elaboração do projeto, ok? Letra D é a questão errada. Vamos fazer então a 7, que também está relacionada a isso. Bebeu uma aguinha. E vamos a seguir. Consulplan também 2017, o projeto político-pedagógico PPP deve se constituir na referência norteadora de todos os âmbitos da ação educativa da escola. Ok? Está falando que o PPP, ele deve ser o norte, ele é a identidade, ele é o norte da escola, né? Para compreender o caráter político e pedagógico do PPP, é incorreto considerar. Gente, o PPP ele tem caráter político e pedagógico. Vamos lembrar por quê? Vou voltar aqui, ó, na nossa aula. É político porque ele considera a escola como espaço de formação. Deixa eu colocar uma setinha aqui para vocês, ó. De cidadãos conscientes, responsáveis, críticos, que atuarão individualmente e coletivamente na sociedade, ok? Modificando os rumos que essa sociedade deve seguir. E ele é pedagógico, porque define e organiza as atividades e propostas educativas necessárias ao processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, ele é político, porque ele vai trazer a filosofia, né? Como a escola vai formar esse cidadão, e ele é pedagógico, porque ele vai organizar atividades e propostas educativas para se alcançar esse tipo de aluno, de cidadão que pretende se oferecer para a escola. Então, vamos voltar aqui à nossa questão. Para compreender o caráter, é incorreto considerar. De novo, gente, Consulplan mais uma vez pedindo para marcar a questão incorreta. O que a gente faz? Envolve, tá? Destaca, bota aqui exclamação para lembrar. Ok? Letra A. Na perspectiva participativa, o projeto se expressa como uma totalidade, presente e futuro, englobando todas as dimensões da vida escolar. O que está falando?
né, primeiro que ele traz uma perspectiva participativa, todo mundo constrói. Aliás, gente, a gestão democrática, ela é um dos princípios da elaboração do projeto político-pedagógico. Sem gestão democrática, a gente não vai ter um projeto pedagógico verdadeiro, né, participativo, construído coletivamente. Então, o projeto se expressa como uma totalidade. Ele fala do presente e fala do futuro. O que é isso que eles estão falando? Que ele vai trazer os objetivos do futuro, aquilo que a gente quer alcançar. Ó. Beleza. Englobando todas as dimensões da vida escolar. É isso. O PPP ele vai pensar ali nas diversas perspectivas da escola. Tá? Letra A parece que está bem correta. Vamos analisar as outras. Estamos procurando a incorreta, não esqueçam disso. A função social da educação e da escola em uma sociedade cada vez mais excludente, compreendendo que a educação como campo de mediações sociais define-se por seu caráter intencional e político, tá? Então, a gente tem que considerar a função social da educação e da escola. Ok. Né? O projeto, lembra que o projeto ele é político também? Se ele é político, a gente está formando um cidadão para a sociedade. Então, tem que saber qual a função social da educação. Para que a educação que eu estou oferecendo naquela escola serve, né? Ela serve para manter a sociedade vigente, ela serve para transformar, ela serve para questionar a sociedade que nós temos, né? Então, existe uma função social da educação e da escola, né? Que, numa sociedade que é bastante excludente, que nós temos aqui no Brasil, principalmente, compreendendo que a educação é um campo de mediações sociais e define-se por seu caráter intencional e político. A educação ela tem intencionalidades, como eu falei, ela pode servir ou para manter, né, a sociedade vigente, a gente fala que é manter o status quo. Vou escrever aqui, ó, gente, isso pode cair em alguma questão para vocês. Quando a gente fala de status quo, tá, é uma expressão em latim que refere-se àquele status vigente, tá? A sociedade vigente que nós temos, ok? Status quo. Minha letra não é assim, é que eu estou escrevendo aqui, ó, com o padzinho do computador, tá bom? Mas então, de um lado eu posso ter uma escola que tem por objetivo manter, a gente vai ver isso numa aula sobre educação e sociedade, sociologia da educação, ok? Mas eu posso de um lado ter uma escola que visa manter a sociedade que nós temos. E por um outro, eu posso ter escolas que querem fazer com que esse aluno se torne um pouco mais crítico, para que ele transforme a sociedade que nós temos e não aceite tudo do jeito que está. Tá ok? Então, é esse caráter intencional e político que a escola pode ter. Letra B está certíssima, tá? O projeto ele é político por isso. Letra C. A necessária organicidade entre PPP e os anseios da comunidade escolar implica a efetiva participação dos professores e alunos nos momentos de elaboração e implementação e dos gestores no acompanhamento e avaliação. O que está falando? Que quando eu elaboro o PPP, tá? Professor e aluno que elabora e implementa. Agora, quando eu vou acompanhar e avaliar, é só a equipe gestora. Não, gente, ó, já falei isso lá atrás. Toda a comunidade escolar participa de todos os momentos de criação desse PPP, inclusive acompanhando esse PPP. Lembra que eu falei que a gente tem que ali todo ano revisitar e revisar esse PPP? Então, e aí quem é que vai revisar? Apenas o gestor da escola, o diretor ou coordenador pedagógico? Não, é todo mundo que faz parte daquela comunidade escolar. Professores, pais, alunos, equipe diretiva, que é o diretor, coordenador, orientador pedagógico, profissionais de secretaria e apoio, todo mundo, tá ok? Tanto no acompanhamento como na avaliação. Encontramos um erro aqui, porque está excluindo parte da comunidade escolar. E letra D. A escola pode tanto reforçar, manter e reproduzir formas de dominação e de exclusão, como pode ser um espaço emancipatório de construção de um novo projeto social, né? Aqui, essa letra D, ela meio que complementa, gente, a letra B. A letra B fala do caráter intencional e político. A letra D, ela está explicando o que é esse caráter intencional e político do PPP. Entende que a escola ela pode ou reproduzir, manter o status quo, tá? Ó, reproduzir formas de dominação, ó. É isso aqui, ó, status quo, tá? Ou ela pode ser um espaço emancipatório, em que o aluno ele vai se formar um indivíduo muito mais crítico
e que ele não vai estar ali simplesmente reproduzindo padrões que ele aprendeu na escola ou em outras instituições, tá ok? De construção de um novo projeto social que atenda às necessidades da grande maioria da população, certo? Também, tá? Aqui, então, ela trouxe a questão do porquê o projeto político-pedagógico ele é político. É uma explicação para isso, tá? Então, o erro está na letra C, porque fala, exclui, né, na verdade, parte da comunidade escolar na hora do acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico. Ok? Bem, fizemos aqui as questões do PPP e agora nós vamos fazer algumas questões sobre Piaget, Vygotsky e Vallon. E para isso eu quero convidá-los também a gente fazer uma rápida revisão desses três autores, tá? E além de fazer uma revisão, gente, eu vou trazer para vocês hoje o pulo do gato. O que é o pulo do gato? Eu vou mostrar uma maneira que vocês nunca mais vão esquecer, seja para fazer uma questão de concurso, ou seja para sua vida, para sua prática pedagógica, tá? Porque assim, olha só, a gente, tudo bem, a gente está aqui estudando para concurso, mas a gente não pode esquecer que isso tudo aqui influencia o dia a dia da escola. Você entender as teorias, né? Digamos que você vai prestar concurso para uma determinada secretaria de educação, e essa secretaria de educação, ela realmente segue os preceitos interacionistas, tá? De Piaget, Vygotsky e Vallon. Não dá para você ter uma prática tradicional se aquela secretaria de educação para a qual você prestou concurso é interacionista. E eu falo mais para vocês, boa parte hoje dos sistemas de ensino buscam, tá, práticas construtivistas, interacionistas, socioconstrutivistas ou sociointeracionistas. Então, ok? Boa parte dos sistemas educacionais públicos pautam sua prática em teorias interacionistas como as de Piaget, Vygotsky e Vallon, principalmente. Então, assim, isso é quase que uma bíblia, né, da educação, essas três teorias, né? A epistemologia genética de Piaget, a teoria histórico-social de Vygotsky e a psicogênese da pessoa completa de Vallon, tá ok? Então, são teorias que são fundamentais que você compreenda, tá? Compreenda para fazer a prova de concurso e compreenda também para colocar em prática, para você pensar, uma escola tradicional, ela entende que o aluno, ele precisa apenas receber informação, né? O aluno, ele vai ali assimilar a informação que é passada pelo professor. Uma escola construtivista, não, ela vai colocar o aluno ali em situações mais ativas, em contato com o objeto. Ela busca ter um aluno que seja um pouco mais questionador, que faça mais perguntas. Uma escola construtivista, que se pauta, né, nesses três teóricos, ela vai, por exemplo, ter muitas atividades em grupo, porque ela acredita na interação social, tá? Então, uma escola tradicional já, ela vai pensar, ela espera que o aluno ele fique mais quieto, ouvindo a informação, copiando o caderno. Então, assim, se aquela rede de ensino para a qual você está prestando concurso se diz construtivista, você precisa muito entender esses três teóricos, tá bom? E eu vou aqui tentar trazer alguns tópicos. Gente, é um resumo hoje, né? Que a gente está fazendo questões da Consulplan, então só vou resumir algumas questões sobre Piaget, Vygotsky e Vallon, mas vou trazer o pulo do gato para você nunca mais esquecer a ênfase da teoria de cada autor, tá? Então vamos lá, antes de vir para a questão, vamos relembrar um pouquinho. Gente, esse quadro está lá no nosso Instagram também, tá? Foi um quadro que teve uma aceitação muito boa por parte de todos os professores, porque ele realmente traz uma síntese, né, desses três pensadores. Qual é a teoria de Piaget? Epistemologia genética. Qual a ênfase da teoria dele? Construção do conhecimento. Quando a gente fala que a ênfase é a construção do conhecimento, tá? É porque Piaget ele não acredita que o indivíduo assimila apenas conhecimento, mas que ele constrói, ele é ativo, tá? Ele é protagonista na hora que ele está ali recebendo informações, ok? Bem, qual
como se dá inteligência e conhecimento para Piaget? A inteligência é alcançada quando o indivíduo passa por 4 estágios de desenvolvimento que são universais. Para Piaget, existem 4 estágios que toda criança passa por esses estágios, tá? A criança ela só vai estar apta a aprender determinadas coisas se ela já tiver alcançado determinado estágio, tá ok? Eles estão lá embaixo, ó, aqui na última coluna, ó. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. São os 4 estágios de Piaget, ok? Quais os principais conceitos de Piaget? Assimilação, acomodação, adaptação e esses estágios do desenvolvimento. O que é isso? Piaget diz que o indivíduo, para ele aprender, ele vai passar por diferentes, a vida inteira por equilibrações. O que é isso? O indivíduo está ali, ele tem um determinado conhecimento. Ao lidar com um novo objeto, ou receber uma nova informação, ou lidar com essa nova informação, ele se desequilibra, porque ele achava que estava tudo bem ali na cabecinha dele, né? Vamos pensar uma criança. Essa criança, uma criança, ela sabe que a maçã é vermelha, até que ela vai no mercado e se depara com uma maçã verde. Isso vai desequilibrá-la, porque ela viu uma maçã de uma cor diferente. Ela achava que todas as maçãs eram vermelhas, até que ela falou, ué, existe maçã verde? Então ela vai assimilar essa nova cor da maçã. Quando ela entender isso, tá? E ela colocar essa nova informação junto com as informações anteriores, então existe maçã verde, existe maçã vermelha. Ela acomodou. Quando a criança assimila e acomoda, significa que ela está adaptada novamente. Ou, nas palavras de Piaget, ela alcançou a equilibração, que é a adaptação. Tá, ok? Esses são os principais conceitos de Piaget. E uma outra coisa importantíssima para Piaget é que o desenvolvimento precede a aprendizagem. Para Piaget, primeiro a criança entra num estágio do desenvolvimento, aí ela vai poder aprender. Por exemplo, Piaget vai falar que uma criança de 2 anos não é capaz de multiplicar, porque a criança de 2 anos, ela está ali saindo do estágio sensório-motor e entrando no pré-operatório. E a multiplicação, ela só é possível quando a criança alcança conceitos como reversibilidade, conservação, que ela só vai conseguir construir mais adiante no estágio operatório concreto, tá? Então, a criança ela precisa alcançar determinado estágio. Esses estágios, eles são biológicos, tá? São estágios de maturação biológica, tá? A gente vai até entender. Então, olha só. Para Piaget, primeiro a criança se desenvolve. Então, existe primeiro um desenvolvimento, uma maturação biológica. Se essa criança já amadureceu biologicamente, aí sim ela vai poder aprender. Então, olha isso aqui, ó. O desenvolvimento precede a aprendizagem. Primeiro vem o desenvolvimento, depois a aprendizagem. Questão, assim, gente, que cai muito, muito, muito em concurso, principalmente comparado a Vygotsky. Tá? Vamos lá ver Vygotsky? Vygotsky, gente, a teoria dele é histórico-social ou sócio-histórica, como também a gente pode encontrar em algumas traduções. A ênfase dele é na interação social. Ele acredita que as pessoas aprendem, né, interagindo umas com as outras. Ué, Tatiana, mas ele também não é interacionista? Vou parar aqui Vygotsky aqui para falar isso. Esses 3 autores, eles são interacionistas. Para esses 3 autores, eles levam em conta as questões biológicas, as questões afetivas ou psicológicas, tá? E cognitivas, e levam em conta também as questões sociais, tá? Só que o Vygotsky, a ênfase dele é na interação social, tá bom? Então Piaget não tá nem aí para a questão social. Negativo. O Piaget, ele fala, assim, do social na obra dele, tá? Nas pesquisas dele. Porém, ele não enfatiza o social. Então, Vygotsky não fala nada do biológico? Fala, mas ele não enfatiza o biológico, tá? E Vallon? Vallon, ele vai enfatizar o psicológico, principalmente a afetividade. Deixa eu beber mais uma aguinha. Tá ok? Então, teoria de Vygotsky é a histórico-social, a ênfase dele é na interação entre as pessoas. Para ele, a gente aprende muito interagindo, por isso que a linguagem é muito importante para Vygotsky. A inteligência surge na interação do indivíduo com o meio, mas esse meio, gente, ele é social, não são apenas objetos, tá?
E tem objetos e tem pessoas. E posteriormente ela é internalizada. Então, gente, a inteligência, ela, enquanto para Piaget é de dentro para fora, primeiro se desenvolve para então aprender, para Vygotsky é de fora para dentro. Primeiro a pessoa tem contato com uma novidade ali, para então ela internalizar aquela aprendizagem se transformando em inteligência, ok? Principais conceitos: mediação, que é essa mediação feita, né, entre indivíduo, 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 objeto, indivíduo, instrumentos e signos, tá? Os instrumentos e signos, eles são fundamentais para o desenvolvimento. Por exemplo, a linguagem, ela é um signo, né? Então, o Vygotsky, ele vai falar que a gente precisa da linguagem para aprendizagem, tá ok? Outro conceito importantíssimo é a zona de desenvolvimento proximal, que eu vou falar ali no estágio já já. E desenvolvimento. Enquanto para Piaget o desenvolvimento vem antes da aprendizagem, para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem são processos interdependentes, tá? A pessoa aprende. Ao aprender, ela vai internalizar. E ao internalizar, ela se desenvolve. Então, enquanto para Piaget primeiro vem desenvolvimento e depois para aprendizagem, para Vygotsky, a pessoa aprende, se desenvolve e aprende. Aprende, se desenvolve e aprende. Tá? Ok? A aprendizagem, então, para ele vai ser uma experiência social, tá? Porque é na interação com o outro, com outra pessoa, com um colega, com um professor, com um par mais experiente, mediada pela utilização de instrumentos e signos, né? Como a linguagem, como eu já falei, como a escrita, ou através de objetos, é que a gente é capaz de aprender. E Vygotsky, por fim, diz que existem 3 níveis, né, de aprendizagem. Existe um nível de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe, e um nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança pode aprender. Então, vou falar assim, o que a criança já sabe está aqui. O que a criança pode aprender está aqui. Vou colocar aqui o que a criança já sabe, aqui o que ela pode aprender. Eu tenho um aluno que ele já sabe somar. Ele sabe que 2 mais 2 mais 2 dá 6, beleza. Mas ele ainda não sabe multiplicar. Ele não sabe que 2 vezes 3 é igual a 6. Mas ele pode aprender? Pode. Se ele sabe que 2 mais 2 mais 2 é igual a 6, ele vai poder também entender que 2 vezes 3 também é igual a 6. Tá? A distância entre aquilo que a criança sabe e aquilo que a criança pode aprender, tem potencial para aprender, se chama zona de desenvolvimento proximal. Ok? Então, a zona de desenvolvimento proximal, é um conceito importantíssimo para Vygotsky, tá? Então, existe o nível de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe, o nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que, quando eu falo criança, adulto também, é aquilo que o indivíduo pode vir a saber, e no meio do caminho, existe a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que a pessoa ainda não sabe, mas com a mediação, conceito importante para Vygotsky, a mediação de uma outra pessoa, a mediação de um colega, de um professor, ela pode vir a saber. Um colega dela pode falar assim, você não sabe multiplicar? Não, mas olha só, 2, 2 e 2, o 2 não está aparecendo 3 vezes? Então, a gente bota 2 vezes quanto? A pessoa, é 3. Pronto. E ali ela começa a construir o conceito de multiplicação, tá ok? Então, foi pela mediação na zona de desenvolvimento proximal, que é essa distância entre aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha e aquilo que ela ainda não dá conta, mas ela pode aprender, tem potencialidade para aprender, que ocorre a mediação. Quando a mediação ocorre exatamente na zona de desenvolvimento proximal do indivíduo, tá? A aprendizagem, ela se dá de uma forma muito, muito rápida. Beleza? Então, fechamos aqui Vygotsky. Vamos para Vallon. Vallon, gente, ele traz a psicogênese da pessoa completa, tá? Então, ele vai pensar o indivíduo como um todo. Ele é interacionista também. Olha só, os 3 pensadores que eu tô falando aqui são interacionistas. Não esqueçam disso, tá? Anotem aí, interacionistas, porque os 3 acreditam que a pessoa aprende não apenas com aquilo que ela já traz
geneticamente, como os inatistas, e não apenas daquilo que vem de fora, tá? Como os ambientalistas ou empiristas, mas ela aprende na troca entre aquilo que é interno e aquilo que é externo. E é nessa troca, nessa interação, que ela vai se desenvolvendo. Por isso que são 3 autores interacionistas, eles têm isso em comum. Mas eles têm explicações diferentes para essa interação, tá? Então, qual é a ênfase da teoria de Vallon? A afetividade. Mas quando a gente fala de afetividade, a gente está falando assim, amar, de amor. Não, a gente está falando... Quando a gente fala do afeto, né, quando o Vallon fala assim das emoções, do psíquico da pessoa. Isso que é afetividade, tá? Na perspectiva da psicogênese da pessoa completa. Então, para Vallon, a inteligência, ela surge da relação que é indissociável entre o desenvolvimento biológico e o psíquico. Então, ele dá uma ênfase muito grande às questões psíquicas, tá? Então, para ele, a questão, a afetividade e a inteligência caminham juntas, têm ação recíproca. No momento, gente, olha só, no momento em que o foco na educação era muito no cognitivo da criança, a criança tinha que decorar um monte de coisa, né? Ela tinha que reproduzir da mesma forma que o professor passou. Vallon começa suas pesquisas lá na década de 20, 30, né? Do século 20. Então, no momento desse, Vallon chega e fala assim, não, peraí, gente, e a emoção dessa criança e a afetividade desse indivíduo tem que ser levada em conta também. E vocês vão entender por quê. Porque para Vallon, gente, olha aqui, ó, o desenvolvimento, ele é um processo descontínuo, marcado por conflitos, contradições e retrocessos. Então, Vallon, ele fala o seguinte, que ele identifica 5 etapas, tá, ele vai identificar 5 etapas de desenvolvimento. E nessas 5 etapas, ele aponta que a criança, ela não passa assim de forma linear de uma etapa para outra. Essa criança, ao passar de uma etapa para outra, ela apresenta conflitos, é um momento muito conflituoso, muito difícil para ela. Ele mostra, por exemplo, o conflito que ocorre do estágio categorial para a puberdade e adolescência. Ele mostra a crise, né, do estágio impulsivo emocional para o sensório motor, quando a criança começa a falar não para tudo ali, em torno de 2 anos. Você fala, quer beber água? Não. Quer sair? Não. Vamos trocar o sapato? Não. Ele explica que isso tudo são conflitos internos. E como é que a gente não vai levar em conta essas questões, a emoção, a afetividade? Por isso que ele diz que a gente não pode pensar apenas o cognitivo. A gente tem que pensar o cognitivo, tem que pensar a afetividade, tem que pensar a questão motora também. Ele vai fazer muitos estudos sobre movimento, né? Porque a criança, ela precisa muito de correr, brincar, se movimentar. Tudo isso para a formação do eu. Então, esses também são os 4 principais conceitos de Vallon. Então, aqui, ó, afetividade, inteligência, movimento e a formação do eu, tá ok? Então, a inteligência para esse pensador, para Vallon, tá? Ela surge de uma relação que é indissociável entre o desenvolvimento biológico e o psíquico. Afeto e inteligência, eles caminham de mãos dadas, tá ok? E a aprendizagem? A aprendizagem, ela deve levar em conta o aspecto cognitivo, o social, o afetivo, imbuída de interações e formação de vínculos. Essas formações de vínculos sociais, elas vão ser fundamentais para que esses conflitos sejam mais tranquilos, que a criança passe por esses conflitos de uma forma mais tranquila, tá ok? E assim como Piaget, Vallon, ele também define estágios de desenvolvimento, tá? Que são 5 para ele. Impulsivo emocional, sensório motor, personalismo, categorial, puberdade e adolescência. Tá ok? Entendido isso, vamos para o nosso pulo do gato? Quero mostrar agora para vocês aqui, né? Como a gente vai lembrar disso. É muito fácil, é só lembrar que esses autores são interacionistas. Que interação é essa? Entre fatores internos e externos, ou seja, entre o indivíduo e o ambiente, certo? Bem, se a gente está falando, né, dessa interação entre indivíduo e ambiente, a gente tem que lembrar também que esses autores vão falar então que o ser humano, ele é um ser bio, psico, social.
Ele é um ser, né, que ele traz ali uma carga biológica, ele tem também suas questões, suas emoções, sua psique, a parte do psico, e também ele aprende na troca, na interação com outras pessoas, que é a parte social. Só que cada um desses autores foca numa partezinha dessa do ser biopsicossocial. Isso não quer dizer que ele desconsidera as outras, mas ele dá mais ênfase. Então, qual é a essência de cada um desses autores? Piaget é o bio, Vallon é o psíquico e Vygotsky é o social. E aí a gente forma, ó, biopsicossocial. Se a gente lembrar disso, ó, a gente não erra mais nenhuma questão de concurso. Biopsicossocial. O ser humano é um ser biopsicossocial, ó. Lembrem-se disso. E o ser biopsicossocial, tá? Ele é um ser que ele interage com o ambiente, que ele é um ser completo, que ele não é apenas uma cabeça. Mas para cada um desses autores tem uma ênfase. A ênfase em Piaget está nos estágios do desenvolvimento, que é biológico. Piaget era biólogo, né? Tem até uma explicação para isso. A ênfase para Vallon está no psíquico da pessoa, na afetividade, na emoção. E a ênfase de Vygotsky está na interação social. Então é só lembrar, biopsicossocial. E você não erra mais nenhuma questão. Querem ver? Vamos fazer aqui as últimas questões da Consulplan. Opa, tem a 8 antes, né? Vamos lá. Questão 8. Piaget, Vygotsky e Vallon são os teóricos mais defendidos da psicologia no Brasil no campo educacional. Pode-se afirmar que eles possuem nas suas construções significativas contribuições. Cada um a seu modo se destaca naquilo que se propõe. Falei exatamente isso agora, né? São os 3 principais teóricos, tá? E cada um, ao seu modo, vai falar de como se dá essa interação. Em comum, buscaram explicar como surge o pensamento humano, ou seja, estudaram as funções psíquicas à luz de sua gênese e evolução. Por isso são classificados como teóricos da psicologia genética, tá? Então, os 3, eles vão estudar a gênese do conhecimento. Por isso a gente fala que é psicologia genética, tá? Eles vão estudar como surge o conhecimento do ser humano. Apesar de encontrar uma classificação comum, nos deparamos com uma série de conceitos, pressupostos, hipóteses, problematizações e abordagens metodológicas sobre suas teorias partindo de enfoques distintos. Considere os teóricos citados e os relacione com as premissas a seguir. O que está falando? Apesar deles pensar, os 3, né, e terem ido entender como nasce o pensamento, o conhecimento, a inteligência, eles são diferentes de alguma forma, como eu acabei de mostrar no quadro anterior, tá? E aí eles querem saber quem é o autor. Vamos ver. A aprendizagem se estrutura no processo de equilibração, envolve assimilação e acomodação de novos esquemas de conhecimento. A inteligência depende do desenvolvimento biológico. Ainda que eu não saiba o que é equilibração, assimilação, acomodação. Ali no nosso pulo do gato, nós descobrimos. A inteligência depende do desenvolvimento biológico para quem, gente? Ó, quem é o bio? Vamos aqui. Opa, era para frente, perdão. Quem é o bio? Piaget. Então, a questão biológica é enfatizada por Piaget. Então, aqui, ó, vou colocar a letra P de Piaget. Para Piaget, a aprendizagem se estrutura no processo de equilibração. Para Beltrano, a aprendizagem é um processo conduzido pelos domínios funcionais, conforme o momento e o desenvolvimento da criança. A inteligência é uma relação indissociável entre biológico e psíquico. Quem é que traz a questão psíquica? Não abre mão do biológico, mas traz a questão psíquica, gente. Quem é? Vallon. Vamos lá no nosso pulo do gato, ó. Aqui, ó. Afeto e inteligência tem ação recíproca. Ele tem os estágios do desenvolvimento que são biológicos, mas ele vai falar da questão do psíquico. Olha aí, ó.
Vallon, psico. Então, já fizemos Piaget, já fizemos Vallon. Vamos ver se na última questão... vai entrar o Vygotsky. Para Beltrano, a aprendizagem tem caráter social e cultural. Tá fácil agora, né? Caráter social e cultural, ó. Quem é esse? Já sabemos que é Vygotsky, né? Opa, deixa eu melhorar esse V. A internalização completa do processo. Lembra que eu falei que a pessoa internaliza depois que ela tem contato com outras pessoas? Ou seja, adianta-se ao processo de desenvolvimento. A busca do conhecimento é uma função psicológica especificamente humana. Estamos falando de quem? Vygotsky. Então ficou Piaget, Vallon e Vygotsky. Qual a letra correta? Coloquem aí, quero saber se vocês já sabem. Letra A. Ok? Então, questão 8, tá aí o nosso gabarito, letra A. Beleza? Vamos seguir em frente, mais uma. Questão 9, Consulplan também 2018 para SEDUC do Pará. Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de uma faixa etária. Planejar o que e como ensinar implica saber quem eu educando. Existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária. Alguns autores contribuíram expressivamente para a pedagogia na definição de como acontece o desenvolvimento humano em geral. E o desenvolvimento humano em geral e o desenvolvimento infantil em particular. Sobre as relações entre as concepções acerca do desenvolvimento e seus respectivos autores, analise. De novo, ó, eles estão dando aí uma frase e eles querem saber se realmente aquela frase é daquele autor, ó. Eles querem saber quais as afirmativas estão corretas, ok? Então, vamos ver. Dá-se, então tá falando, ó, como ocorre o desenvolvimento, tá bom? Então, dá-se o quê? O desenvolvimento, tá? O desenvolvimento se dá espontaneamente a partir de suas potencialidades e interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios. Quem fala de estágios é Piaget? É. Quem é que fala que o desenvolvimento ocorre por meio de graduações sucessivas? Piaget? Sim. Quem é que fala da interação com o meio? Piaget ele fala menos da interação social, mas ele fala muito mais da interação com o meio. Para Piaget, a aprendizagem se dá na interação com o meio. Ele é interacionista, gente, não esqueçam disso. Não é só Vygotsky que é interacionista. Piaget é interacionista também, tá? Número 1, certo. Piaget, estágio do desenvolvimento. Vou colocar aqui, ó, aqui do lado do 1, certinho, ok? 2, tem momentos de crise. Opa, acho que eu já sei de quem está falando. Crise, Vallon, mas vamos ver se está tudo certo. Isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. Ó, tem conflito no desenvolvimento, é Vallon. A criança se desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com o outro. É um desenvolvimento conflituoso. Perfeito. Enquanto, né, para o Vallon, ele vai falar que o desenvolvimento ele não é linear, ele é assim, ó, gente, em forma de espiral. A criança pode estar num determinado estágio, ela vai dar uma retrocedida, entra em conflito, daqui a pouco ela volta, tá? Então a gente não tem um desenvolvimento que ele é assim, ó, uma coisa atrás da outra. Ele é em espiral, lembrem-se disso, tá? Uma boa dica também, para Vallon. Então, número 2, me parece bem certo, ok? Opa, vamos ver o 3. Apoia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos em um processo mediado pelo outro, pela outra pessoa. Outra pessoa, gente, está falando de quê? De interação social. Parece Vygotsky, hein? O conhecimento tem gênese nas relações sociais. O conhecimento, ele surge de quê? Da interação social, nas relações sociais, ó. Vygotsky puro. Sendo produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas. Perfeito, gente. Vale falar também que Vygotsky, tá? Ele pauta boa parte da sua pesquisa no materialismo dialético de Marx, tá? Então ele vai trazer muitas questões culturais, sociais e históricas, já que o materialismo dialético ele tá ali como base, tá, das pesquisas de Vygotsky. Letra C correta.
Então, o que está certo? 1, 2 e 3. Nosso gabarito é letra A. Beleza? Vamos para a última. Consulplan também, para professor de educação infantil. Uma questão mais antiga, porém, ela continua assim, super contemporânea, tá? Vygotsky e Piaget concebem a criança como um ser ativo, atento, que cria hipóteses sobre seu ambiente. Entretanto, há diferenças como cada um concebe o processo de desenvolvimento. Considerando esses dois grandes estudiosos, está incorreto afirmar que... Vamos lá, gente. Aqui nós não temos Vallon, nós só temos Piaget e Vygotsky, tá? E tá pedindo de novo, ó, Consulplan, adora isso. Tatiana, você tá falando isso de novo? Tô falando e vou falar até que vocês estejam, ó, fazendo isso de maneira automática, tá? Na hora da prova vocês vão lembrar da minha voz falando assim, Consulplan gosta de marcar a questão incorreta, a exceção, a que não está de acordo. Vocês vão lembrar da professora Tatiana falando no ouvido de vocês. Então vamos lá. Qual é a questão que está incorreta, tá? Piaget privilegia a maturação biológica, tá certo? E Vygotsky, o ambiente social. Gente, não vou nem comentar, certíssimo, né? Piaget, bio, Vygotsky, social. Para Vygotsky, o desenvolvimento da aprendizagem são processos que se... E aprendizagem, tá, gente? Eu copiei a questão como estava, mas deveria ser o desenvolvimento e a aprendizagem. São processos que se influenciam reciprocamente e ocorrem simultaneamente. Perfeito também, gente. Vou até voltar ali naquele nosso quadrinho, ó. Para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem são processos interdependentes. Gente, são processos interdependentes, tá? É claro, ó, que vão se influenciar reciprocamente, é uma recíproca, são interdependentes. Eu tinha até fiz a setinha, né, para os dois lados. Letra B, corretíssima. Letra C, o desenvolvimento e a aprendizagem para Vygotsky são independentes. Desenvolvimento é uma coisa, aprendizagem são outra. São interdependentes. E apenas a aprendizagem proporciona o desenvolvimento. Gente, já encontramos o erro aí. Desenvolvimento e aprendizagem são coisas separadas? Não. Pelo contrário. A criança aprendendo está se desenvolvendo. Se desenvolvendo, ela é capaz de aprender mais. Quando ela internaliza, ela é capaz de aprender mais coisas ainda. Tá? Então, qual é o erro? Para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem não são independentes, são interdependentes. Eles dependem internamente um do outro. Dependem muito um do outro, tá? E aqui está falando que um não depende do outro. Aí está o erro. Letra D. Vygotsky propõe um conceito para explicar a defasagem existente entre a resolução individual e social de problemas e tarefas cognitivas. Esse conceito é chamado de zona de desenvolvimento proximal. Perfeito. Para Vygotsky, existe ali um espaço entre aquilo que a criança é capaz de resolver sozinha e aquilo que ela precisa, que ela pode aprender a resolver sozinha, mas ela precisa de apoio. É a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Certíssimo. E letra E. Piaget, em sua teoria, explica que o indivíduo, desde o nascimento, constrói conhecimento. Teoria conhecida como epistemologia genética, né? Tá lá no quadrinho também, epistemologia genética. Ou teoria psicogenética, que é outro nome. Tá certíssimo também, ok? O erro está, então, aqui na letra C, que fala que desenvolvimento e aprendizagem para Vygotsky são independentes, tá? Então, gabarito, letra C. E fechamos aqui, gente, o nosso simulado. Tá? Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Como eu falei, eu trouxe 3 principais tópicos. Já não tinha como eu trazer todos os tópicos para esse simulado. Falamos de leis, diretrizes e bases. Também umas questões assim, ó, bacanas que tratamos. Falamos ainda de projeto político-pedagógico. Eu trouxe um resumo para vocês. E fechamos aqui com chave de ouro, falando sobre os 3 teóricos interacionistas, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula, se ela ajudou vocês nesse processo de conhecimento, de busca, né, a respeito das teorias interacionistas e também, claro, né, da resolução de questões de concurso, já que hoje nós estamos fazendo um simulado. E como eu sempre falo, fazer um simulado, ele é fundamental para que você consiga colocar em prática aquele conhecimento que você está ali adquirindo, que você está construindo. Muitas vezes a gente acha que está entendendo, né, perfeitamente um conhecimento, mas quando vai fazer a questão se depara
com uma dificuldade, né? Então é muito importante também que a gente estude por questões, tá bom? Quem está assistindo essa aula, dá um print aqui, ó, me marca lá no Instagram. Meu Instagram é arroba, né, que é do Instagram, professora _ Tatiana Claro, tá? Quero ver você printando a nossa aula, quero saber se essa aula foi bacana para vocês, pode colocar aqui no comentário também. E quem está printando essa aula aqui, nos marca lá no Instagram. E não deixem de curtir aqui esse vídeo, porque dessa forma, gente, nós estamos aqui democratizando o conhecimento, fazendo com que esse conhecimento chegue a um número maior de pessoas, né? E essa curtida que não custa nada para vocês, né? É só clicar ali, ó, ela faz com que esse vídeo tenha maior alcance, tá? E isso é muito bacana. A gente aqui está criando uma grande comunidade docente, tá bom? E lembrem-se que temos aula ao vivo toda quarta-feira aqui no canal Claro que Vou Passar. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Porque dessa maneira você é avisado quando uma aula está entrando no ar, tá? Nós temos também, só lembrando, a nossa lista VIP no WhatsApp e no e-mail. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem todas essas informações, no nosso Instagram também, e nós temos um site chamado, né, o site é o claroquevoupassar.com.br. Gente, nesse site você tem ali informações sobre nossos próximos cursos e vocês também têm informações sobre o mapa dos concursos. O que é isso? Semanalmente nós atualizamos todos os concursos de carreiras educacionais do Brasil inteiro. Você consegue visualizar por região. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Você consegue ver quais são os concursos abertos, tá? Ou que estão para acontecer, já prova, da sua, ali próximo de você, tá? Para que você se prepare. Às vezes você nem tem ideia que tem um concurso tão ali perto de você, né? De uma cidade que é tão próxima, e nós estamos colocando essas informações lá, os maiores concursos, tá? Que às vezes nós temos concursos muito pequenininhos que não tem como aparecer, tá bom? Gente, espero que tenha ajudado. Não deixem de colocar aqui seu comentário, que isso é muito importante também, esse feedback, para a gente poder estar sempre melhorando e trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Ótimos estudos para vocês, tá? E contem sempre com a equipe do Claro que Vou Passar.